nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência. Elas podem ser classificadas em depressoras, estimulantes ou perturbadoras. As depressoras, como o próprio nome já diz, ela diminui a atividade do sistema nervoso central e o sistema passa a funcionar mais lentamente. As estimulantes, elas estimulam a atividade, estimulam e aumenta a atividade motora e diminui o sono. As perturbadoras mudam a qualidade do funcionamento, ou seja, elas agem mais abrangentemente no sistema nervoso. Elas causam alterações mentais, como delírios, alucinações e ilusões. Uma das drogas estimulantes mais conhecida, né, e praticamente no mundo dos viciados, ela é a droga rainha, é a cocaína. A cocaína, por esse nome lindo, benzoilmetilequigonina, ou esteroácido benzoico, é usado como droga derivada do arbusto Erythrocylum coca, com efeitos anestésicos e cujo uso contínuo pode causar outros efeitos indesejados, como dependência, hipertensão arterial, distúrbios psiquiátricos. Quimicamente, a cocaína é um alcaloide, ou seja, é uma substância química que contém nitrogênio, carbono, oxigênio e hidrogênio e tem propriedades químicas semelhantes às aminas. As aminas, elas são compostos orgânicos nitrogenados derivados teoricamente da amônia. E ela a amônia pela substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios. No caso, a amônia. Tem algumas aminas que elas dependem do número de radicais. Elas podem ser consideradas primárias, secundárias ou terciárias. Aqui, de acordo com a IUPAC, que é o Internacional da Química Pura e Aplicada. União Internacional de Química Pura e Aplicada, é isso. Ela tem essa nomenclatura. Vocês estão entendendo? Onde é que está o que, amigo? A fórmula molecular, ela é C17H21N1. A massa molecular é 303,353 gramamol. Aqui a fórmula química aqui em 3D. E aqui é um derivado da cocaína. O crack, ele é obtido a partir da mistura da pasta base da cocaína. Ou de cocaína refinada, mas só que é acrescido de bicarbonato de sódio e água. Por quê? Porque a cocaína, ela em pasta, ela não tem poder de evaporação. Por isso que ela é sempre inalada ou injetável. Ela, no caso, é diluída. E o crack, ele tem um poder de evaporação muito alto, uma facilidade muito grande de combustão. Quando é aquecido a mais de 100 graus Celsius, o composto passa por um processo de decantação. Isso daqui foi porque depois eu estudando, eu verifiquei que isso daqui no caso é o processo de separação da pasta do pó para a pedra. Porque no caso ele passa por esse processo de decantação, aqui as substâncias líquidas e sólidas são separadas. De acordo com o resfriamento da porção sólida, gera a pedra do crack, que concentra os princípios ativos da cocaína. O crack, ele varia de acordo, quanto mais amarelado for, mais impureza ele tem. E até porque a cocaína ela já é adicionada a várias substâncias absurdas, como aspirina em pó, pó de mármore. A pessoa inalar um pó de mármore, vidro, por isso ele corta que as narinas. Tem fotos que a pessoa não tem o palato. Tem fotos que tem só o buraco assim do palato, porque realmente corrói. E o crack é pior ainda,
o crack, ele, depois de fumado, depois de inalado, o vapor, ele dura de 5 a 10 segundos para chegar no sistema nervoso central. Tanto a cocaína como o crack, eles agem diretamente na dopamina, que é um dos neurotransmissores, né? E que mais? E pelo fato dele ser tão rápido, a ação dele, ela também encerra muito rápido. De 5 a 10 minutos, ele já está em estado depressivo, porque quando ele inala, ele sente uma euforia, um êxtase. Aí o dependente passa a usar de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos. Exatamente. E ainda, foi porque eu não quis botar para não ficar cheio, mas com os restos do crack, que são pouquíssimos, o pessoal ainda está fazendo o oxi, que é o oxidado, que é horrível, que tem que ter um combustível, aí pode ser gasolina, e tem que ter óleo de bateria, para poder aquecer mais rápido e evaporar mais rápido. Imagina a desgraça que não é. As pedras do crack oferecem uma curta, mas intensa euforia aos usuários. Eu procurei encontrar só a fórmula do crack, mas é muito complicado. A única diferença é porque a cocaína ela vai ter um hidrogênio e o crack não tem. Porque na verdade o crack ele não é uma substância pura, não é? Que é diferente da cocaína. Aí aqui são vocês sabem o que está lá. Aqui são alguns instrumentos usados para fazer a confecção do cachimbo. E essa evaporação dessa pedra, ela tem que ter um vapor, um aquecimento de no mínimo 98 graus. Por isso que a maioria dos consumidores, todos eles têm os dedos todos queimados, porque passam muito tempo segurando, aquecendo. Aqui tem o cachimbo e a pedra e aqui a massa. Olha. Olha. Caiu logo pra Bom, quê? esse nome ele tem aqui popularmente no Brasil. É uma planta, o nome científico dela é Cannabis sativa. Ela é usada há mais de 12 mil anos. Né? Ela é usada na forma, como até hoje também, para uso fins medicinais e na fabricação de tecidos. Hoje, né, ela é usada, né, ao bel prazer da maioria das pessoas que curtem isso aqui. A tetrahidrocannabinol, essa é a sigla dela, THC, é a principal substância mais ativa na planta. Ela ainda oferece mais dois tipos de droga, que é, eu não sei se é skunk ou skunk, né? E o haxixe. Ela pega a substância, o maior nível dessa substância, né? O tetrahidrocannabinol, para fazer com que a droga fique mais forte ainda. Tem os efeitos específicos dela, né? Para quem usa, né? Que a gente pode ver alterações nessas pessoas. Os olhos pulados, avermelhados, boca seca, um leve batimento cardíaco, né? Alterações cardíacas, pensamentos confusos, leve estado de euforia. A professora aqui também está no desastre. Está lendo isso aqui. Deixa eu ver aqui. Ô, professora, por que tem algumas fórmulas que tem 6 alfa? Eu também não. Alfa, vocês vão ver esse bioquímico. Eu acho que deve ter, eu acho que é na composição da heroína. É por conta da estrutura onde encontra um determinado elemento, ou alfa ou beta. Vocês vão ver as moléculas grandes, onde a gente vai ver em bioquímica. Tem alfa, beta, tem destra, São cadeias e o S, né? Cadeias bem Isso justifica aquela migração mais escurinha, aquela liberta daquele sangue, que é mais larguinho. Exatamente. Né? E temos que ela estraga. Isso. Esse daqui é mais próximo. Porque essa dúvida nenhuma. E a outra é mais longa. Não era de
hidroxila, é um fenol. A sua fórmula estrutural tem um anel aromático e sua estrutura. O LSD é a sigla de... Pode deixar pra lá. É que é alemão. É dietilamina do ácido lisérgico, né? Que é uma das drogas mais potentes alucinógenas já conhecidas. É um composto cristalino que ocorre naturalmente como resultado das reações metabólicas do fungo Claviceps púrpura, relacionada especialmente com os alcaloides produzidos por esta cravada. É natural. É natural. Por isso não Ela é feita em líquidos, né? Pode ser colocado também como cedrinho. Passa aí, E o mocinho bota esse negócio ali? cedrinho coloca na língua também, né? Esses selinhos aqui, eles têm cerca de... Parece que é de 200 miligramas. Aí tem muita gente que acha que a sensação tá pouca e cola vários selinhos desse na língua. Tem fotos assim de meninas assim de mão dada, a língua cheia de selinhos. Eu disse, não, isso daí deve ser piada, isso daí é brincadeira. Com embalagem do seccionava. O chiclete está se lembrando. E o efeito dessa droga leva de 6 a 8 horas, então acaba ficando doidão, né? Então, quanto mais ele coloca... Ela causa o quê? As fotos assim, fica aquela coisa assim, é como ela causa dos Ela causa alucinação. alucinação. Só você vê uma flama aqui na sua frente, vermelho, cores, você come, você E fica... esse fungo daqui ele tem um aspecto de cogumelo. É como se fosse um cogumelo. Tem alguns derivados, tipo chá de trombeta, que também é de cogumelo. O pessoal da Federal. Um alucinógeno natural. Aqui também o palavrão dele aqui é enorme, fica difícil de falar. Aí ele tem 3,4 metilenodeoximetanfetamina. Ai, Conhecido pela sigla MDMA. Sua fórmula estrutural é composto de nitrogênio, oxigênio. Estou certo ou não, professora? Agora Esse daqui é o êxtase. é conhecida como a droga assim, mais mortal, né? Sucesso total, né? É uma droga moderna, sintetizada, feita em laboratório. Cujo efeito na fisiologia humana é a diminuição da reabsorção de serotonina. Ela age diretamente na serotonina, né, pelo que eu vi. Dopamina e noradrenalina no cérebro, onde essas substâncias ficarão em maior contato entre as sinapses, causando euforia, sensação de bem-estar, pertencente à família das anfetaminas. O êxtase ganhou notoriedade com o crescimento da festa grega. É vendido sob a forma de comprimidos. A dose de cada comprimido consumido é variável, podendo chegar de poucos miligramas a 200 miligramas. Muitas vezes misturadas a cafeína, amido, detergentes e outras drogas. Ele é tão potente que tem pessoas que compram um e dividem em 4. Para ele usar 3, 4 vezes. O êxtase ele não faz parte do grupo das anfetaminas. O que é que é? Ele é um derivado, né, das anfetaminas, no caso. Como assim? O MDMA possui parte de sua molécula semelhante a um alucinógeno, que, no entanto, não chega a produzir alucinações do ácido lisérgico, que é o LSD. Né? O LSD é que causa as alucinações. Nem os efeitos estimulantes da cocaína. Seus efeitos são uma mistura moderada dessas duas funções, dessas duas químicas. Esse uso do LSD é ilegal e as reações delas são tão fortes que pode levar um indivíduo à morte. Como, por exemplo, causando a hipertermia, que é o aumento assim, corporal. A pessoa
ao uso do êxtase, eleva a temperatura do seu corpo a mais de 42 graus. Né? Isso causa um superaquecimento. E muitas vezes leva ao indivíduo. Porque no caso ele age, eu acho que é quem controla a temperatura, eu acho que é o hipotálamo. Não, mas tem um neurotransmissor. Eu acho que é a serotonina. Aí quando ele altera a serotonina, o que acontece? O corpo fica superaquecido. Aí o corpo superaquecido aí bebe água, porque se ingerir com bebida alcoólica, intoxica tudo, né? Acaba com o fígado. Aí ele toma. Eu vi uma entrevista do delegado que ele disse que a menina deu uma entrada no hospital e a amiga dizendo que ela não tinha consumido droga, que não tinha, e ela estava tendo uma parada renal. Os rins dela tinham parado de funcionar. E ele pressionou para poder dar o tratamento certo. Até eles indicam, ele estava dizendo que quando chegar socorrendo, porque os rins não conseguem filtrar, ela tinha ingerido mais de 18 litros de água numa noite. Às vezes, né? Foi, exatamente. E aí ele pegou e disse que ele estava pedindo que as pessoas que fossem fragéis, que fossem socorrer, já que o consumiu na hora do atendimento, da prestação de emergência, diga que ela consumiu êxtase para tomar a coisa certa. E terminou para socorrer. Aqui está a fórmula dela estrutural. A fórmula molecular está composta por 11 carbonos, 15 hidrogênios, 1 nitrogênio e 2 oxigênios. Aqui está a massa molar dela. E o vinho faz com que aumente a temperatura do corpo. Estou falando do vinho. A heroína, também chamada de diacetilmorfina, ela veio de uma planta, como está dizendo, a papaya chinesa, e ela depois é passada para ser a morfina. E da morfina ela é transformada em heroína. E quando ela é consumida a heroína, no fígado ela se volta a ser morfina novamente. Ela se retransforma, ela é uma droga semi-sintética. Ela é retirada exatamente dessa espécie de planta aqui, é tratada como entorpecente. No século XX ela foi proibida, mas ela foi muito usada na Segunda Guerra Mundial. Você viu que todas essas aí são pesquisas feitas pela Alemanha, uma grande parte pela Alemanha, porque exatamente para a deficiência que tinha de medicamentos naquela época e do acidente que acontecia sempre, né? Era bala, era explosões, então sempre isso aí não foi para entrar no mercado como uma droga para alucinógeno, foi droga para ser curada no médico. E o primeiro, quem sintetizou essa heroína foi Charles Rollin Alder, em 1874. E quem introduziu no mercado foi Felix Hoffmann, que é exatamente um alemão. E pela Bayer, aquela de veneno, ou seja, Bayer, em 1897. Então todas essas aí, elas foram introduzidas para isso aí. A heroína também. Ela tem o ponto de fusão a 173 graus na base livre. Tem 243 a 244 graus em cloridrato de heroína. E a massa molecular de 36 está aí. Tá? Entendeu? 3,6 de óleo de acetona. A fórmula química dela é C21H3NO, NO5. Esse NO5, eu não sei se é o nitrogênio ou oxigênio ou é uma fórmula só. Eu olhei, eu estava pesquisando, e ele é o nobilho, né? Ele é o quê? Nobilho, que é o sintético. Não, é nitrogênio. É nitrogênio com oxigênio? Vocês não precisam levar concluir para ver, mas está certo. É nitrogênio. E essa partezinha aqui, que eu também estava pesquisando saber o que é isso aqui, isso é uma forma química dela, a estrutura, só que isso aqui indica que ele está um pouco mais próximo. Ela é como se ela fosse cristalizada, né, professor? Isso, exatamente. É como se fosse cristalizada, tridimensional espacial. E essa parte preta aqui fica por trás, essa aqui fica da parte da frente e essa aqui fica por trás, como se fosse uma estrutura, ok? Mas aí, professora, teve a pesquisa dela, que foi feita, não chegou a ser inclusa no slide. Mas tem problema
Emanuel. Mas aí ela estudou, tá na ponta da língua. Gente, eu vou falar de uma droga que ela, em algumas literaturas, na pesquisa eu vi que diz que não vicia, algumas pessoas na pesquisa diz que vicia, devido a relatos de pais, de mães, que disseram que os filhos até morreram, enfim. E algumas literaturas dizem que é uma droga que ela, se chegar a viciar, precisa usar por muito tempo, que é o lança-perfume. O lança-perfume foi criado no Carnaval como lança-perfume em 1906 no Rio de Janeiro. E essa droga foi usada mesmo para uma euforia, para uma oba-oba. Porém, como toda droga, quando se começa a usar um pouquinho, inclusive até os medicamentos psicotrópicos autorizados pelo Instituto, pela Anvisa, pela medicina, enfim. Muitas vezes você está usando um comprimido, daqui a pouco o médico manda passar para dois porque o efeito já está. A mesma coisa acontece com a droga ilícita. Né? Então, o que é que acontece? Gente, biologicamente falando, eu tenho aqui o tecido nervoso, né? Tenho aqui o meu axônio e tenho aqui então, nesse axônio aqui, eu tenho a minha bainha de mielina, que contém nela os lipídios esses, onde eu prestei atenção no trabalho dos outros colegas, que o lipídio ele acumula energia, né? Nessa energia, é necessário ter lipídio aqui nesse axônio, para que nesse acúmulo de energia, os neurotransmissores, que podem ser o acetilcolina, a dopamina e outras minas que foram faladas aqui, ela vem trazendo a informação do núcleo celular para o axônio, onde tem a bainha de mielina, certo? E nessa bainha de mielina, existe aqui, vamos dizer, como não digo uns cortes, mas umas pausas, tá? Quando o neurotransmissor, ele passa para cá a informação no tecido nervoso, quando ele passa para aqui, é necessário que haja esse estímulo salteado, para que essa informação ela seja rápida, ela precisa ser salteada. Porque se ela for contínua, é lento toda a reação nossa. Por isso que nós temos o nosso sistema, a gente fala, a gente mexe, né? O sistema nervoso periférico, né? Nós estamos falando do sistema nervoso central, mas para que o SNC funcione, é necessário que esses neurotransmissores, ele trabalhem dessa forma, salteada, tá? Aí o que é que eu quero falar com isso em relação à droga? Quando, em algumas drogas, alguns neurotransmissores, vamos dizer um exemplo, uma acetilcolina, por exemplo, se ela fixa aqui e fica todo o tempo aqui, através de uma droga que eu usei, que meu organismo não aguenta, é aqui onde vem minha resposta de euforia, e é aqui que vem a minha resposta de muitas vezes de distúrbio tátil. Do tato, às vezes eles pensam que estão voando, mas não estão tendo, estão perdendo sensibilidade do tato. Então, nessa barra de sinapse aqui, aí vai vir, no final aqui, tem a sinapse, e nessa barra de sinapse aqui, ela vai continuar as informações dos próprios neurônios, e aí vai em frente, por isso que são bilhões de neurônios para que aconteça esse efeito no indivíduo. Isso é a forma, biologicamente falando. No caso do lança-perfume, o que é que acontece? O lança-perfume, ele tem como base principal o cloroforme, que é o cloreto de etila. Onde tem a sua fórmula molecular, ele é C2, ClH5. Aqui. E desculpa, a fórmula estrutural. E a fórmula molecular é C2H5Cl, cloreto de etila. O cloreto de etila, de acordo com a IUPAC, é o cloro
cloroetano. Cloroetano, ok? O cloreto de etil ele pode também ter outro nome como monocloroetano. Monocloroetano. O monocloroetano. Mono, ou seja, uma molécula de cloro, não é? Etano, porque são uma ligação simples, cadeia aberta de um carbono para outro. O cloro é químico mesmo, né? Uma ligação simples de cadeia aberta de um carbono para outro. Mono, cloro, etano. Isso. Tá certo. E logo você vai rebater para carbono dele. E também, como o cloro é um halogênio da família 7A, ele é chamado de um haleto. Certo, professor? Então, essa é a informação química do lança-perfume, tá? Eu falei da informação histórica, que em 1906 foi criado no carnaval, enfim. O clorofórmio, a história do clorofórmio ele servia para que, na medicina, como um anestésico. Porém, muitas pessoas no hospital estavam tendo parada cardíaca fulminante. Então, devido a isso, foi banido da medicina, da parte de anestesia, né? O histórico, o biológico, o químico. Sim, agora, gente, eu vou falar dos efeitos que esse lança-perfume pode trazer. De 30 segundos a 10 minutos, ele traz a certa euforia, alegria, vitória, vontade, enfim. Porém, depois disso, aí vem a depressão, por isso que ela é uma droga da classe depressora. E essa depressão, muitas vezes, não é uma depressão como das outras drogas. Ela é uma depressão que ela é progressiva. A partir do momento que você vai usando, com o tempo você fica mal mesmo, você muda seu comportamento. Você pode ter problemas psiquiátricos através do uso contínuo do lança-perfume. E após isso, com o uso contínuo dele, você pode ter desmaios, vômitos, enfraquecimento dos ossos, alucinações, enfim. Também pode ter a questão de algumas pessoas afirmarem que alguém chegou a morrer com problema cardíaco por causa do lança-perfume, não foi na primeira cheirada, tá? Porque muitas pessoas bebem o lança-perfume. Muitas pessoas bebem aquele líquido e com uso contínuo a 180 batimentos por minuto, a pessoa pode chegar a falecer. Já pode induzir a outras drogas. E ele entrou no Brasil como sendo aromatizador do carro, da Argentina para cá. Da Argentina para cá. Então, essa é a informação sobre esse Que é uma frase de Kurt Cobain, dos cantores de rock mais famosos, que morreu super jovem por overdose. As drogas são um desperdício de tempo. Elas destroem sua memória e seu autorrespeito, e tudo que vai junto com a sua autoestima. Eles não são bons em tudo.